Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Deixem nos comentários porque eu leio e respondo todos. Hoje eu quero trazer uma leitura um pouco mais solta, mais intuitiva. Mas antes, vamos dar os parabéns aos aniversariantes do dia 24 de junho. E até mesmo você que não é aniversariante, a energia do dia. Dia 24 de junho vai representar por um ano a energia do ano pessoal número 4. Se você nasceu neste dia ou está assistindo essa leitura neste dia, esta é a energia. E o ano pessoal número 4 é um ano de construção. Talvez não seja o ano mais rápido, porém pode ser um dos mais importantes. O ano pessoal número 4 fala de estabilidade, organização, disciplina, estrutura. Aquilo que você construir a partir de agora pode te sustentar para os próximos anos. No trabalho, por exemplo, é um excelente ano para consolidar projetos. Favorece planejamento e crescimento consistente. A palavra para vocês é fundação. É como se você precisasse cuidar desta fundação antes de construir o seu império em cima dela, até mesmo para saber se aguenta. Então, foquem na base. Mas enfim, vamos tirar algumas cartas para os aniversariantes, o que podemos dizer. E se você não é o aniversariante do dia, esta energia é do dia. No dia 24 de junho. Uma carta está virada, não vou pegar. Tem algumas cartas viradas. Talvez. Ó. Acontece. Mas enfim, para vocês que são os aniversariantes do dia, essa energia do ano pessoal número 4 vai reverberar até o seu próximo aniversário. Então, quais são as mensagens para vocês? Cancerianos e cancerianas, nascidos no dia 24 de junho. Começamos com o Cavaleiro de Ouros. Prestem atenção, tá? O ano 4 é ótimo para construção, para base, para estrutura. Porém, quando vemos o 4, representa também um quarto, sem portas e janelas. Um quadrado. E se você ficar esperando muito, o momento certo, a pessoa certa, a situação certa, se ficar observando muito, o tempo vai passar e você não vai ver a luz. Então, tenta ser um pouco mais flexível. Esta é uma carta que fala de foco, de checklist. Você quer um objetivo, você sabe que consegue chegar nele, então não fique esperando. Vai indo, vai se aproximando. Principalmente se você for uma pessoa tímida. Temos o 4 de espadas. Gosto porque esta é uma carta que fala de tranquilidade. Então aqui, para algumas pessoas, pode representar uma paciência em relação a uma situação, tá? Se você não tem um controle, se não é sobre o que você pode fazer, talvez você não precise ficar, né, sofrendo por conta disto. Temos o As de Ouros. É como se a recompensa viesse em algum momento. Então, como é também uma energia de bastidores, de construção, talvez a obra de arte, o edifício, o resultado venha com o tempo, porém vem. E talvez seja isso que seja o mais importante. Você começa uma obra sabendo que ela vai terminar em algum momento. Temos a sacerdotisa, carta canceriana, o arcano número 2, o terceiro olho, sonhos lúcidos, vívidos. Então aqui existe também uma conexão com a espiritualidade muito forte. E aqui temos o 7 de paus. Ai de você se não fosse você. Então existe atalho, existe velocidade, por mais lento que este cavaleiro seja, ou por mais lento que o ano pessoal número 4 seja, no final das contas, o projeto é realizado, é finalizado. O império é construído. Talvez através de consistência, disciplina, organização, coerência, mas também de uma fé viva, interna. Tenta escutar bastante a sua intuição, tá bom? Mas vamos falar com todos os cancerianos. Quais são as mensagens daqui para frente? A lua está passando pelo signo de Escorpião.
Logo, logo vai entrar no signo de Sagitário, que eu amo, amo, amo. A próxima leitura vai ser uma leitura especial desta energia da Lua passando pelo signo Sagitário. Então ativem o sininho. Mas vamos ver quais são as mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Começamos com o 7 de espadas. Aonde você pode ir para colher informações? Como eu falei, a Lua ainda está passando pelo signo Escorpião. É o detetive. De repente, você encontra respostas, ferramentas, ideias em vários lugares. Aonde você pode ir? Ou o que você está deixando de usar? Qual ferramenta você poderia estar usando agora e você nem lembra que ela existe? 6 de copas e as de ouros. 6 de copas fala muito da primeira infância, primeira fase adulta, da relação com a família, com o passado. Sabe quando as pessoas falam, eu acho que não vai dar certo não, eu acho que você não vai conseguir, ou talvez você não saiba. Sabe quando alguém fica falando coisas que você talvez acredita e por conta disso não faz alguma coisa? Caíram no chão algumas cartas, 7 de copas, a carta do diabo e o 2 de ouros. E aqui ficamos com o as de paus. Eu vou pegar como uma única energia. Sabe o que eu estou sentindo? Eu sei que não é para todos essa mensagem, mas às vezes o seu namorado, seu marido, sua esposa, sua namorada, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, enfim, alguém falou para você que você não é tão bom assim, ou que seus sonhos não são tão palpáveis assim, e por algum motivo você acreditou, por algum motivo você foi por um outro caminho que aparentemente parecia muito mais fácil, mas não era próspero ou não te trazia o prazer, o tesão. Você começou a fazer tudo no piloto automático. Você nem olha para onde você está indo. Você simplesmente faz. Porque falaram que é melhor. Porque falaram que é isso que você deveria ser. Olha que interessante. A carta do diabo fala muito de ambição, fala muito de objetivo e o que você é capaz de fazer por eles. 7 de copas, projeção. Então, você faz alguma coisa que não te satisfaz, porém fica sonhando com aquele momento perfeito onde um dia você vai poder fazer o que você tanto quer. Cuidado com promessas também. Continue aqui, em algum momento eu vou te promover. Fica aqui, você vai ter esta vaga, este cargo. Mas o tempo vai passando e nada acontece. Então cuidado com promessas também. Esta carta também pode representar inspiração. Tente olhar histórias alheias para que você possa ver que existem outros caminhos também. 2 de ouros, oportunidades. Mas talvez totalmente diferente daquela que você vem fazendo ou foi indicado a fazer. Talvez chegou a hora de você parar de suprir as expectativas e projeções da sua família ou das pessoas à sua volta. Talvez seria interessante você ter um pouco mais de autonomia, protagonismo na sua própria vida, profissional, financeira, existencial, porque aqui esta oportunidade pode ser inusitada, ao ponto de você se transformar numa outra pessoa. Então, o que você está deixando de usar ou não aproveitando por estar? Você está numa relação que essa relação pode construir ou contribuir para você. Você está num trabalho que este trabalho pode contribuir para o seu crescimento. Quais informações você tem acesso, mas você não está ganhando nada por isto? E você de repente poderia ganhar. A carta Lua, energia canceriana, o trânsito lunar, estamos numa fase crescente, que é maravilhoso. Dia 29 teremos uma fase cheia no signo de Capricórnio e depois vamos ter uma lua nova em Câncer, a nossa lua nova. Enfim, a lua fala de revelações, emoções, mas quando a lua está cheia, ela por si só ilumina.
E às vezes ela ilumina pontos que a gente nem iria perceber se ela não estivesse iluminando. E é por isso que vem essa surpresa, essa revelação, mas na verdade sempre esteve lá. A gente que não enxergava. Ok. Temos o As de Paus. Esta carta pode representar um troféu, um prêmio, uma homenagem, uma dedicatória, até mesmo, já que estamos falando de emoções, uma declaração de amor. Eita! Amo. 9 de Paus. Esta carta fala de resiliência. Esta carta representa você ter atravessado uma floresta, passado por lugares que outras pessoas não passaram. É como se você tivesse abrido caminho para quem vem depois, percursor. Mas também pede cuidado, tá? Para essa força toda, no sentido de, já que você é forte, autossuficiente, já que você tem essa resiliência, se ame, se acolha, se cuide. Cuide das feridas que você acabou tendo passando por essa floresta, por essa situação, por essa dificuldade. 9 de copas, 9. E temos 8 de copas. Ok. Em cima do deck ficamos com o príncipe de espadas. Interessante. Quanta energia de água. Quanta energia da compreensão através da água cristalina. Ou da importância desta água ser cristalina. 8 de copas é quando você avista um lugar melhor. Ao ponto de você poder substituir, sair, dar adeus de uma situação ou de um lugar. Aqui está parecendo que algum sonho se torna realidade. Ou pelo menos o contrato chegou, a passagem chegou, alguma coisa chegou. Talvez o dia ainda não tenha chegado, mas algo que se torna uma garantia chegou. Pode representar o começo de uma nova história, mas para este começo acontecer, também pode representar o final de uma antiga história. Enquanto você passava por essas dificuldades, enquanto você passava por esta floresta, por estas emoções, você também manifestava, emanava, sonhava, fazia e aparecia, foi visto, talvez até um convite surja por conta desta força ou desta sensibilidade, por conta desta resiliência. Talvez a proposta venha por conta desta ação que você acabou fazendo. Parece que foi televisionado essa sua trajetória. E centenas de pessoas, Lua fala de população, estavam olhando, assistindo, torcendo por você. É como se realmente você não estivesse sozinho. Aqui existe muita coragem, determinação, conhecimentos e pessoas te ajudando ou lutando por você. Estranho, porque você passou por isso sozinho. Mas parece que existiam pessoas olhando, observando e torcendo por você. É como se ninguém pudesse se envolver. É como se fosse uma luta tão sua, tão sua, tão sua, que você acabou não falando para ninguém, pedindo ajuda de ninguém. E isto pode ter se tornado uma inspiração para muitos. Mas de alguma forma o aplauso vem, inclusive da figura materna. Ou sua filha, seu filho, orgulhosos de você. Ok, mais algumas mensagens. O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas. Deixem um like, gente, é tão importante. Ativem o sininho, compartilhem, hype o vídeo, ajude esse canal a crescer. Meu aniversário está chegando, Live Pix. Me dê um presente de aniversário. E vamos ver quais são as mensagens, o que precisamos saber. A partir de agora, cancerianos e cancerianas. Sobre o trabalho,
Vamos ser um pouco mais específicos. O que precisamos saber? Começamos com a Rainha de Ouros, a rainha mais rica do tarô. Esta carta fala muito de saber o que você é, o que você faz, o que você é capaz de fazer. Cobrar o valor que você merece. Energia de Vênus. E neste exato momento, Vênus está na nossa casa 2. A forma que a gente faz dinheiro. O alto valor. O apreço pelo que fazemos. Tudo isso pode reverberar de uma forma bem positiva e bem interessante financeiramente. Aliás, abrindo portas, convites, opções. Veja que você pode fazer simultaneamente as duas coisas, mas você também pode escolher, tá? 10 de ouros. Um dinheiro, uma possibilidade, um trabalho, para quem começou agora, eu não vejo que é o caso, mas para quem está se destacando no trabalho, isto ficará a longo prazo. Este crescimento está garantido a longo prazo. O dinheiro que você vai receber pode ser uma construção a longo prazo. E temos o 3 de paus. Aliás, para alguns, vocês podem até procurar aonde investir. O que construir, por exemplo. As de copas. Muitas pessoas estão falando, né? Com seus familiares, enfim, consigo mesmos, sobre a compra de um apartamento, de uma casa, de uma segurança patrimonial. Talvez esta energia esteja favorecendo, ou garantindo, ou permitindo que você pense ou faça isto. Fale com as pessoas envolvidas ou procure formas para conseguir conquistar isto. Porque o 3 de paus fala muito de ser muito bem recebido nesses novos lugares ou nestas buscas. Então, para o trabalho está favorável, tanto ao ponto de você poder se programar ou até mesmo se comprometer com algo importante para o seu bem-estar, segurança, garantir o seu espaço, até mesmo poder investir no espaço. Para quem quer abrir escritório, enfim, está favorável. Mas vamos falar com amor. Para o amor temos o 7 de paus. Então, se você está de olho em alguém, chegou a hora de falar, de flertar. Aproveita para conversar. Aproveita para, de uma forma leve, engraçada, divertida, se insinuar. Tira um pouco essa coisa de tipo, a pessoa que tem que fazer o movimento. Não, se você quer, você também pode fazer o movimento. Esta carta fala muito de salto quântico. Então você pode aproveitar para viver algo que você já poderia estar vivendo há um bom tempo. 4 de copas é quando você quer viver isto, mas por não falar, você não vive. Ou pior, por não externar, não é aquela pessoa que chega em você. É outra. E você não quer. Só que é importante você deixar claro o que você quer. Esta carta fala de maturidade. Então até mesmo a própria pessoa que você quer, você acaba não sabendo se aproximar, permitir que ela se aproxime, ou talvez esteja romantizando muitas coisas, tá? Temos a sacerdotisa, carta canceriana, intuição. Então, sinta a sua intuição, não aquela que te dá medo, e sim aquela que te dá coragem. Não aquela que repete padrões, mas aquela que pede para você sair destes padrões. Aqui não são ilusões. Temos 3 de paus. O caminho está aberto, rainha de espadas. Viu como eu falei? Se você tirar um pouco esse romantismo ou esta imaturidade e ser mais prático, prática, racional, esta relação acontece, ou pelo menos esta conexão acontece. Se ela vai durar ou não, não sabemos, né? Já está começando assim, mas se você já está numa relação, tenta ser um pouco mais expressivo do que monossilábico. Tenta deixar claro na cara o que você quer, o que você precisa saber, qual pingo no i você precisa colocar.
Porque aqui tem tudo para ser maravilhosa, tem tudo para ser uma alquimia. Mas se alguma coisa não está muito bem aqui, nas emoções, isto pode estragar tudo. Então, neste caso, seja menos água e mais ar. Rainha de espadas. Qual é o plano? Qual é a estratégia? Qual é o salto quântico? O que você precisa fazer e viver? Esta pessoa, esta situação, combina? Porque se combina, o que você está esperando? E é claro, né? Uma relação depende de duas pessoas quererem algo, a mesma coisa, estarem na mesma página. Se não é este o caso, próximo, muda a rota. Mas, no geral, está interessante para o amor, para a conversa, para a profundidade, para a conexão. Ok, quais são os recados da espiritualidade? O que precisamos saber exatamente agora? Cancerianos e cancerianas, deixem o like, ativem o sininho, compartilha, hype o vídeo. E já começamos com o Rei de Fogo, o perispírito aceso. Esta carta fala muito energia de leão, do protagonista, mas daquela pessoa sedutora que chega e brilha, que conversa e convence. Aqui existe um poder gigantesco de persuasão, eloquência, de beleza, de sex appeal. Aqui eu vejo vocês mais apaixonantes. Caso não seja a sua energia, pode ser que vocês estejam lidando com uma pessoa assim, encantadora. Mesmo que não seja algo romântico, tá? Pode ser uma pessoa que te inspire. Eita, caiu o 7 de espadas. Não se permita a se intimidar com esta energia, tá? Não se sinta menos ou não o suficiente para esta energia, seja para trabalhar ou até mesmo se relacionar. Temos o 5 de copas. Ok. Ai, gente. Ok. Temos Rei de Ouros, o rei mais rico do tarô. Em cima do deck ficamos com o As de Paus. 5 de copas. Depois não chorem, tá? Independente do que é, sobre o que é esta rodada, tem uma oportunidade maravilhosa de conhecer pessoas maravilhosas ou de se tornar uma pessoa maravilhosa aos olhos do outro. Tem uma atitude, um jeito de ser que pode abrir portas. Mas se você não aproveitar a oportunidade, pode ser que quando você perceber que era uma oportunidade, seja tarde demais. E aí você vai para o lugar de drama. 5 de copas, você tem 5 taças. 3 se foram, mas ficaram 2. Como valorizar o que ficou? Caso você perca essa chance, ou caso você não consiga totalmente esta chance, 100% desta chance, como você pode lidar? Não está perdido, tá? O Rei de Ouros fala de uma segurança financeira, fala de, no final das contas, foi assinado o contrato, foi realizada a coisa. Mas aqui tem talvez até uma tendência que você poderia olhar, analisar, ou até mesmo se for sobre o outro, bloquear, expulsar, não querer, assinalar e dizer que não aceita. De qualquer forma, esta energia pode ser complementar. O rei que dá as caras, que é a imagem, que conduz, que convence, que seduz, e o rei que assina, que confirma, que tem credibilidade, que sabe guardar, que sabe até expandir esta oportunidade ou esse dinheiro. De qualquer forma, alguma coisa está se iniciando, pode ser uma nova ideia, pode ser uma nova proposta, pode ser uma nova pessoa, o arcano número 0, mas alguma coisa está iniciando. Saiba aproveitar cada oportunidade, cada ferramenta, cada pessoa que chega, que sai, que ensina, que compartilha com você este novo momento. Mas enfim, gente, é uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, fazer a sua leitura especial para o seu aniversário, fazer a sua revolução solar, gente, é maravilhoso. O meu e-mail está passando agora
na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.